curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Democracia, o Deus que falhou. A economia e a política da monarquia, da democracia e da ordem natural. Hans Hermann Hoppe. Introdução. A Primeira Guerra Mundial delimita um dos grandes divisores de águas da história moderna. Com o seu término, completou-se a transformação do mundo ocidental inteiro, de governos monárquicos e reis soberanos para governos republicano-democráticos e povos soberanos, que foi iniciada com a Revolução Francesa. Até 1914, existiam apenas 3 repúblicas na Europa: França, Suíça e, após 1911, Portugal. E, de todas as principais monarquias europeias, apenas a do Reino Unido podia ser classificada como um sistema parlamentar, e um sistema em que o poder supremo estava investido em um parlamento eleito. Apenas 4 anos depois, após os Estados Unidos terem entrado na Guerra Europeia e decisivamente determinado seu resultado, as monarquias praticamente desapareceram, e a Europa, junto com o resto do mundo, adentrou a era do republicanismo democrático. Na Europa, os militarmente derrotados Romanovs, Hohenzollerns e Habsburgos tiveram de abdicar ou renunciar, e a Rússia, Alemanha e a Áustria tornaram-se repúblicas democráticas com sufrágio universal masculino e feminino, e com governos parlamentares. Todos os recém-criados estados, sendo a Iugoslávia a única exceção, adotaram constituições republicano-democráticas. Na Turquia e na Grécia, as monarquias foram destituídas. E até mesmo onde as monarquias permaneceram nominalmente, como na Grã-Bretanha, na Itália, na Espanha, na Bélgica, na Holanda e nos países escandinavos, os monarcas não mais exerciam qualquer poder governamental. Introduziu-se o sufrágio adulto universal, e todo o poder estatal foi investido em parlamentos e funcionários públicos. Essa mudança histórica mundial, do Ancien Régime des Reis e Príncipes à nova era republicano-democrática de governantes popularmente eleitos ou escolhidos, pode também ser compreendida como a mudança de Áustria e o jeito austríaco para os Estados Unidos e o jeito americano. Isso é verdade por várias razões. A Áustria iniciou a guerra, e os EUA trouxeram-lhe o fim. A Áustria perdeu, e os EUA venceram. A Áustria era governada por um monarca, o imperador Francisco José, e os EUA, por um presidente democraticamente eleito, o professor Woodrow Wilson. No entanto, mais importante ainda é a constatação de que a Primeira Guerra Mundial não foi uma guerra tradicional, em que se combatia por objetivos territorialmente limitados, mas sim uma guerra ideológica, e a Áustria e os EUA, respectivamente, eram os 2 países que mais claramente personificavam as ideias em conflito, e era assim que as demais partes beligerantes os viam. A Primeira Guerra Mundial começou como uma tradicional disputa territorial. Contudo, com o prematuro envolvimento e a derradeira entrada oficial dos Estados Unidos em abril de 1917, a guerra tomou uma nova dimensão ideológica. Os EUA foram fundados como uma república, e o princípio democrático, inerente à ideia de uma república, apenas recentemente tornara-se vitorioso. Tal vitória decorreu da violenta derrota e da violenta devastação da Confederação Secessionista pelo governo da União Centralista. Nos tempos da Primeira Guerra Mundial, essa triunfante ideologia de um republicanismo democrático expansionista encontrou a sua perfeita personificação no então presidente dos EUA, Woodrow Wilson. Sob a administração deste, a Guerra Europeia tornou-se uma missão ideológica: fazer com que o mundo se transformasse num lugar seguro para a democracia, livre de governantes dinásticos. Quando, em março de 1917, o aliado americano Czar Nicolau II foi forçado a abdicar, sendo estabelecido um novo governo republicano-democrático na Rússia sob Kerensky, Wilson encheu-se de felicidade. Com o czar abatido, a guerra finalmente se transformou num conflito puramente ideológico, o bem contra o mal. Wilson e os seus mais próximos conselheiros de política externa, o coronel House e George Deron, não simpatizavam com a Alemanha do Kaiser,
da aristocracia e da elite militar. Mas eles odiavam a Áustria. Erich von Kuehnelt-Leddihn assim caracterizou as visões de Wilson e da esquerda americana. A Áustria era mais demonizada do que a Alemanha. Ela se encontrava em contradição com o princípio masiniano do Estado Nacional, tendo herdado muitas tradições e muitos símbolos do Sacro Império Romano, a águia de duas cabeças, as cores preta e dourada, entre outros. A sua dinastia uma vez governara a Espanha, outra Betinoire. Ela liderou a Contra-Reforma, encabeçou a Aliança Sagrada, combateu o Risorgimento, suprimiu a rebelião húngara de Kossuth, em cuja homenagem havia um monumento na cidade de Nova York, e apoiou filosoficamente o experimento monarquista no México. Habsburgo, este era o nome que evocava memórias como o catolicismo romano, a Armada, a Inquisição, que evocava Metternich, Lafayette preso em Olmütz e Silvio Pellico confinado na fortaleza de Spielberg, em Brno. Tal estado tinha de ser destruído, tal dinastia tinha de desaparecer. Sendo um conflito cada vez mais ideologicamente motivado, a guerra rapidamente degenerou-se numa guerra total. Em todo lugar, a economia nacional inteira foi militarizada, socialismo de guerra, e a duradoura distinção entre combatentes e não combatentes e entre vida civil e vida militar caiu por terra. Por essa razão, a Primeira Guerra Mundial resultou em muito mais baixas de civis, vítimas de inanição e de doença, do que de soldados mortos em campos de batalha. Ademais, devido ao caráter ideológico da guerra, em seu término somente eram possíveis a rendição, a humilhação e a punição totais em vez dos acordos de paz. A Alemanha teve de desistir da sua monarquia, e Alsácia-Lorena foi devolvida à França tal como antes da Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. A nova República Alemã foi sobrecarregada de pesadas reparações de longo prazo. A Alemanha foi desmilitarizada. O Sarre alemão foi ocupado pelos franceses, e no leste grandes territórios tiveram de ser cedidos à Polônia, Prússia Ocidental e Silésia. A Alemanha, entretanto, não foi desmembrada e destruída. Wilson reservara esse destino para a Áustria. Com a deposição dos Habsburgos, todo o Império Austro-Húngaro foi despedaçado. Coroando a política externa de Wilson, dois novos e artificiais estados, Tchecoslováquia e Iugoslávia, foram extraídos do antigo império. A Áustria, por séculos uma das grandes potências europeias, foi reduzida em tamanho ao seu território central de língua alemã, e, como outro dos legados de Wilson, a pequena Áustria foi obrigada a entregar a sua província inteiramente alemã do Tirol do Sul, Alto Adige ou Bolzano, traço estendendo-se até o Passo do Brennero, a Itália. A partir de 1918, a Áustria desapareceu do mapa da política das potências internacionais. Os Estados Unidos emergiram como a potência líder do mundo. A era americana, a Pax Americana, começara. O princípio do republicanismo democrático triunfara, e ele triunfaria de novo com o fim da Segunda Guerra Mundial e, como assim pareceu, com o colapso do Império Soviético nos últimos anos da década de 1980 e no início da década de 1990. Para alguns observadores contemporâneos, o fim da história chegou. A ideia americana de democracia universal e global finalmente tomou forma própria. Assim, a Áustria dos Habsburgos e a prototípica experiência pré-democrática austríaca não receberam mais do que interesse histórico. Para ser exato, não é que a Áustria não tenha mais alcançado qualquer reconhecimento. Até mesmo os intelectuais e artistas pró-democracia de qualquer campo das atividades intelectuais e artísticas não podiam ignorar o enorme nível de produtividade da cultura austro-húngara e, em particular, da cultura vienense. De fato, a lista de grandes nomes associados com a Viena do fim do século XIX e do início do século XX parece infinita. Contudo, essa elevada produtividade intelectual e cultural raramente foi estudada em uma conexão sistemática com a tradição pré-democrática da monarquia dos Habsburgos. Ao invés disso, nos casos em que não fora considerada uma mera coincidência, a produtividade da cultura austro-vienense foi apresentada, de forma politicamente correta,
como sendo prova dos positivos efeitos sinergéticos de uma sociedade multiétnica e do multiculturalismo. Entretanto, a partir do fim do século XX, estão se acumulando crescentes evidências de que, em vez de assinalar o fim da história, o sistema americano está mergulhado numa crise profunda. Desde o fim da década de 1960 ou o começo da década de 1970, a renda salarial real nos Estados Unidos e na Europa Ocidental estagnou ou até mesmo caiu. No oeste europeu em particular, as taxas de desemprego têm constantemente aumentado, atualmente excedendo os 10%. A dívida pública tem crescido em todo lugar a patamares astronômicos, em muitos casos excedendo o Produto Interno Bruto, PIB, anual de um país. Similarmente, os sistemas de previdência social, ou seguridade social, em todos os lugares estão à beira da bancarrota, ou próximos disso. O colapso do Império Soviético não representou exatamente um triunfo da democracia diante da ruína da ideia de socialismo, e isso, portanto, revelou uma acusação contra o sistema americano, ocidental, de socialismo democrático em vez de contra o socialismo ditatorial. Ademais, em todo o hemisfério ocidental, divisões, separatismos e secessões nacionais, étnicas e culturais estão crescendo. As criações democráticas multiculturais de Wilson, a Iugoslávia e a Tchecoslováquia, fragmentaram-se. Nos Estados Unidos, em menos de um século de democracia perfeitamente completa, os resultados são estes: degeneração moral, desintegração social e familiar e decadência cultural constantemente crescentes na forma de taxas continuamente progressivas de divórcio, ilegitimidade, aborto e crime. Em consequência de uma quantidade, ainda em expansão, de leis e políticas de imigração antidiscriminatórias, multiculturais e igualitaristas, todos os cantos da sociedade americana são afetados pela administração governamental e pela integração forçada. Assim, as tensões e hostilidades raciais, étnicas e culturais, bem como a discórdia social, têm crescido dramaticamente. À luz dessas decepcionantes experiências, ressurgiram dúvidas fundamentais sobre as virtudes do sistema americano. O que teria acontecido, pergunta-se de novo, se, de acordo com as suas promessas na reeleição, Woodrow Wilson tivesse mantido os Estados Unidos fora da Primeira Guerra Mundial. Em virtude da sua natureza contrafatual, a resposta a uma questão como esta jamais pode ser empiricamente confirmada ou rejeitada. Todavia, isso não torna a questão sem sentido ou a resposta arbitrária. Pelo contrário, baseando-se na compreensão dos verdadeiros eventos e personagens históricos envolvidos, a questão acerca do mais provável curso alternativo da história pôde ser respondida em detalhes e com considerável segurança. Se os Estados Unidos tivessem seguido uma estrita política externa não intervencionista, o conflito dentro da Europa provavelmente teria acabado no fim de 1916 ou no início de 1917, como resultado de várias iniciativas de paz, mais notadamente pelo imperador austríaco Carlos. E ademais, a guerra teria sido concluída por meio de acordos de paz mutuamente aceitáveis, que mantivessem a dignidade das partes. A Áustria-Hungria, a Alemanha e a Rússia, portanto, teriam permanecido com as tradicionais monarquias ao invés de serem transformadas em repúblicas democráticas de curta duração. Com um czar russo, um kaiser alemão e um kaiser austríaco no lugar, teria sido quase impossível para os bolcheviques conquistar o poder na Rússia, bem como, em reação à crescente ameaça comunista na Europa Ocidental, para os fascistas e os nacional-socialistas, nazistas, fazer a mesma coisa na Itália e na Alemanha. Os milhões de vítimas do comunismo, do nacional-socialismo, nazismo e da Segunda Guerra Mundial teriam sido salvos. A extensão da interferência e do controle governamentais na economia privada do ZEUA e do Oeste Europeu jamais teria alcançado o tamanho que hoje se vê. E, em vez de a região que abrange a Europa Central e a Europa Oriental, e, em consequência, metade do globo, cair em mãos comunistas e por mais de 40 anos ser saqueada,
devastada e coercitivamente excluída dos mercados ocidentais, a Europa inteira, e todo o globo, teria permanecido economicamente integrada, tal como ocorrera no século XIX, a um sistema de divisão do trabalho e de cooperação social de âmbito global. O padrão de vida no mundo como um todo teria sido imensamente mais elevado do que já foi até agora. Diante do pano de fundo desse exercício imaginativo e do verdadeiro curso dos eventos, o sistema americano e a pax americana demonstram ser, ao contrário da história oficial, a qual é sempre escrita pelos vencedores, e é, a partir da perspectiva dos proponentes da democracia, nada mais do que um desastre colossal, e a Áustria dos Habsburgos e a era pré-democrática demonstram ser mais atraentes. Certamente, então, seria de grande valia realizar uma pesquisa sistemática sobre a transformação histórica da monarquia para a democracia. Embora a história desempenhe um importante papel, o que se segue não é o trabalho de um historiador, mas sim o de um economista político e filósofo. Não são apresentadas informações novas ou desconhecidas. Na verdade, na medida em que se reivindica a originalidade, os seguintes estudos contêm novas e desconhecidas interpretações de fatos geralmente aceitos e conhecidos. Ademais, e a interpretação dos fatos, ao invés dos próprios fatos, a principal preocupação do cientista e o assunto da maioria das controvérsias e dos debates. Pode-se prontamente concordar com o fato de que, nos Estados Unidos do século XIX, o padrão médio de vida, os impostos e as regulações estatais na economia eram relativamente menores, enquanto no EUA do século XX o padrão médio de vida, os impostos e as regulações estatais na economia eram maiores. Mas o padrão de vida no século XX era maior por causa dos impostos e das regulações maiores. Ou apesar dos impostos e das regulações maiores. Isto é, o padrão de vida seria ainda maior se os impostos e as regulações tivessem se mantido no nível em que estavam durante o século XIX, ou não. Do mesmo modo, pode-se facilmente concordar com o fato de que os pagamentos à Previdência Social e as taxas de criminalidade eram baixos durante a década de 1950 e com o fato de que ambos encontram-se hoje relativamente altos. O crime aumentou por causa do estado de bem-estar social, com os seus crescentes pagamentos à Previdência Social, ou apesar dele. O crime e o estado de bem-estar social nada têm a ver um com o outro, sendo a relação entre os dois fenômenos uma mera coincidência. Os fatos não fornecem uma resposta a essas perguntas, e nenhuma manipulação estatística dos dados pode alterar essa realidade. Os dados históricos são logicamente compatíveis com várias interpretações rivais, e os historiadores, na medida em que eles são apenas historiadores, não tem como decidir em favor de uma ou de outra. Se é para fazer uma escolha racional entre interpretações rivais e incompatíveis, então isso somente é possível se houver à disposição uma teoria, ou, pelo menos, uma proposição teórica, cuja validade não depende da experiência histórica, mas possa ser estabelecida a priori, e de uma vez por todas, através de uma apreensão ou compreensão intelectual sobre a natureza das coisas. Em alguns círculos, esse tipo de teoria é vista com maus olhos, e alguns filósofos, principalmente os da variedade empirista/positivista, têm reputado tal tipo de teoria como algo fora dos limites racionais ou até mesmo impossível. Este não é um tratado filosófico dedicado à discussão de questões sobre epistemologia e ontologia. Aqui e nas páginas seguintes, eu não desejo refutar diretamente a tese empirista e positivista de que não existe algo como uma teoria a priori, e proposições que afirmem alguma coisa acerca da realidade e possam ser validadas independentemente do resultado de qualquer experiência futura. Aqui, só é apropriado, entretanto, reconhecer desde o início que considero essa tese, e, na verdade, todo programa de pesquisa empirista, positivista, o qual pode ser interpretado como o resultado da aplicação dos princípios igualitaristas da democracia ao domínio do conhecimento e da investigação. Em razão disso,
Tal programa imperou ideologicamente durante a maior parte do século XX, fundamentalmente equivocado e completamente refutada. Basta apenas apresentar alguns exemplos do que se entende por teoria a priori, e, em particular, citar alguns exemplos da área das ciências sociais, para colocar qualquer possível suspeita de lado e recomendar a minha abordagem teórica como intuitivamente plausível e de acordo com o bom senso. Exemplos do que eu quero dizer por uma teoria a priori são: é impossível uma matéria estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não há dois objetos que possam ocupar o mesmo lugar. Uma linha reta é a linha mais curta entre dois pontos. Com duas linhas retas não se pode cercar um espaço. Um objeto que é completamente vermelho não pode ser completamente verde, azul, amarelo ou de outra cor. Qualquer objeto que pode ser colorido também pode ser ampliado. Qualquer objeto que tem forma também tem tamanho. Se é uma parte de B e se B é uma parte de graus Celsius, então é uma parte de graus Celsius. 4 igual 3 mais 1. 6 igual 2x. 33/30. Implausivelmente, os empiristas devem denegrir tais proposições considerando-as simples convenções linguísticas e sintáticas sem qualquer conteúdo empírico, meras tautologias vazias. Em contraste com esse ponto de vista, e de acordo com o bom senso, eu considero tais proposições como afirmações de algumas verdades simples, mas fundamentais, sobre a estrutura da realidade. E, conforme o bom senso, eu considero confusão uma pessoa que queira testar essas proposições ou relate fatos que as contrariem ou que delas se desviem. A teoria a priori sobrepuja e corrige a experiência, e a lógica se sobrepõe à observação, e não vice-versa. Mais importante ainda, exemplos de teoria a priori também são abundantes nas áreas das ciências sociais, especialmente nas áreas da economia política e da filosofia. A ação humana é o propositado esforço de um agente com a finalidade de concretizar, com o uso de meios escassos, objetivos escolhidos. Ninguém pode propositalmente não agir. Toda ação tem como propósito melhorar o bem-estar subjetivo do agente acima do estado em que, caso contrário, ele estaria. Uma quantidade maior de um bem é mais valorizada do que uma quantidade menor desse mesmo bem. A satisfação mais cedo é a preferida à satisfação mais tarde. A produção deve preceder o consumo. O que é consumido agora não pode ser consumido novamente no futuro. Se o preço de um bem é diminuído, a mesma quantidade ou uma quantidade maior será comprada do que no caso contrário. Se os preços são fixados abaixo do nível de mercado, preços máximos, a escassez duradoura será consequência. Sem a propriedade privada dos meios de produção, não é possível haver preços para esses fatores, e, sem preços, a sua contabilidade de custos é impossível. Os tributos são uma imposição sobre os produtores ou sobre os proprietários de riqueza, reduzindo a produção ou a riqueza abaixo do nível em que, no caso contrário, elas poderiam estar. O conflito interpessoal é possível apenas se, e na medida em que, as coisas são escassas. Nenhuma coisa ou parte de uma coisa pode ser detida exclusivamente por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. A democracia, governo da maioria, é incompatível com a propriedade privada, propriedade particular e autonomia individual. Não há forma de tributação que possa ser uniforme, igual, mas toda tributação envolve a criação de duas classes distintas e desiguais: pagadores de impostos versus consumidores e recebedores de impostos. Bens, propriedades e títulos de propriedade são entidades distintas, e um aumento dos últimos sem um correspondente aumento dos primeiros não eleva a riqueza social, mas conduz a uma redistribuição da riqueza existente. Para um empirista, proposições como estas devem ser interpretadas ou como algo nada empírico, como meras convenções linguísticas, ou como hipóteses eternamente testáveis e sujeitas a tentativas. Para nós, assim como para o bom senso, elas não são nada disso. De fato, parece-nos absolutamente tendencioso retratar tais proposições como algo que não possui conteúdo empírico. Elas claramente afirmam algo sobre coisas e eventos reais. E, da mesma forma, parece-nos hipócrita levar em conta essas proposições como simples hipóteses. Proposições hipotéticas,
como comumente entendidas, são declarações como estas: as crianças preferem McDonald's ao Burger King. A proporção entre os gastos com carne de gado e os gastos com carne de porco é de 2:1. Os alemães, quando escolhem um destino de férias, preferem a Espanha à Grécia. Um maior tempo de educação nas escolas públicas conduzirá a um aumento dos salários das pessoas. O volume de compras logo antes do Natal ultrapassa o volume de compras pouco depois do Natal. Os católicos votam predominantemente em partidos democráticos. Os japoneses poupam 1/4 do seu rendimento disponível. Os alemães bebem mais cerveja do que os franceses. Os Estados Unidos produzem mais computadores do que qualquer outro país. A maior parte dos habitantes do ZEUA é composta de brancos e de descendentes de europeus. Proposições como estas exigem a coleta de dados históricos para serem validadas, e devem ser constantemente reavaliadas, pois tais alegadas relações não são necessárias, mas sim contingentes. Não há nada de intrinsecamente impossível e inconcebível, ou simplesmente errado, em aceitar o oposto do acima. As crianças preferem o Burger King ao McDonald's, os alemães preferem a Grécia à Espanha, e assim por diante. No entanto, isso não é o que acontece com as proposições teóricas. Negar essas proposições, e aceitar, por exemplo, que uma menor quantidade de um bem pode ser preferível a uma quantidade maior desse mesmo bem, que aquilo que está sendo consumido agora pode, eventualmente, ser novamente consumido no futuro, ou que a contabilidade analítica dos custos pode ser feita também sem os preços dos fatores, é uma atitude absurda, e quem trabalha na investigação empírica em testes para determinar qual das duas proposições contraditórias, tais como estas, é a correta demonstra ser um louco ou uma fraude. Segundo a abordagem aqui adotada, proposições teóricas como as que acabaram de ser citadas são aceitas por aquilo que aparentemente são, como afirmações sobre fatos necessários e relações necessárias. Assim, elas podem ser ilustradas por dados históricos, mas os dados históricos não podem criá-las nem desmenti-las. Muito pelo contrário, mesmo se a experiência histórica for necessária para a compreensão inicial de visão teórica, tal visão diz respeito a fatos e relações que logicamente se estendem e transcendem para além de qualquer experiência histórica particular. Assim, uma vez que um insight teórico tenha sido entendido, ele pode ser utilizado como um padrão constante e permanente de crítica, ele pode ser utilizado com a finalidade de corrigir, rever e rejeitar, bem como aceitar, relatos e interpretações históricos. Por exemplo, com base nos conhecimentos teóricos, deve ser considerada impossível a ideia de que impostos e regulações maiores possam ser a causa de um padrão de vida mais elevado. O padrão de vida somente poderá ser maior apesar do aumento dos impostos e das regulações. Da mesma forma, as ideias teóricas podem descartar, como absurdas, assertivas tais como: o aumento do consumo tem conduzido a um aumento da produção, crescimento econômico, os preços abaixo do nível de mercado, preços máximos, resultaram na estocagem, não comercialização, dos excedentes, ou a ausência da democracia tem sido um dos responsáveis pelo péssimo funcionamento econômico do socialismo. Como uma questão de teoria, somente mais poupança e mais formação de capital ou avanços na produtividade podem conduzir a um aumento da produção. Somente os preços acima do nível de mercado, preços mínimos, podem resultar na estocagem dos excedentes, e somente a ausência da propriedade privada é a responsável pela difícil situação econômica sob o socialismo. Para reiterar, nenhuma dessas ideias requer mais estudos empíricos ou testes. Estudar ou fazer testes em relação a tais ideias é sinal de confusão. Quando mencionei anteriormente que este não é o trabalho de um historiador, mas sim o de um economista e filósofo político, eu, obviamente, não considerava que isso pudesse ser uma desvantagem. Muito pelo contrário. Como já foi indicado, os historiadores não podem racionalmente escolher entre interpretações incompatíveis do mesmo conjunto de dados históricos ou de sequências de eventos. Eles, portanto,
são incapazes de oferecer respostas às mais importantes questões sociais. A principal vantagem que o economista e o filósofo político têm sobre o mero historiador, bem como o benefício a ser obtido do estudo da economia política e da filosofia pelo historiador, é o seu conhecimento da teoria social pura, a priori, a qual lhe permite, 1. Evitar erros que, no caso contrário, seriam inevitáveis na interpretação de sequências de dados históricos complexos e 2. Apresentar um relato teoricamente corrigido ou reconstruído, e, decididamente, de caráter crítico ou revisionista, da história, baseado nos, e motivados pelos, conhecimentos teóricos fundamentais de ambos, da economia política e da filosofia política, ética. Eu proponho nos seguintes estudos a revisão de 3 crenças e interpretações poderosas, na verdade, quase míticas, sobre a história moderna. De acordo com percepções teóricas elementares sobre a natureza da propriedade privada versus a natureza da propriedade e da administração públicas, bem como sobre a natureza das empresas privadas versus a natureza dos governos, ou estados, proponho em primeiro lugar repensar a visão dominante acerca das monarquias hereditárias tradicionais, fornecendo, ao invés, uma típica interpretação favorável à monarquia e à experiência monárquica. Em síntese, o governo monárquico é reconstruído teoricamente como um governo de propriedade privada, particular, o qual, por sua vez, é explicado como a promoção, por parte do governante, de uma visão de longo prazo, orientada para o futuro, e de uma preocupação para com o valor do capital e o cálculo econômico. Em segundo lugar, igualmente de forma não ortodoxa, mas pelos mesmos referenciais teóricos, a democracia e a experiência democrática são dissecadas sob uma típica luz desfavorável. O governo democrático é reconstruído como um governo de propriedade pública, o qual é explicado como a adoção de uma visão de curto prazo, orientada para o presente, ocorrendo, assim, o desprezo ou a negligência do valor do capital por parte dos governantes, e a transição da monarquia para a democracia é interpretada de acordo com o declínio civilizatório. Ainda mais fundamental e não ortodoxa é a terceira revisão proposta. Apesar do retrato relativamente favorável à monarquia que é apresentado, eu não sou um monarquista. E o que se segue não é uma defesa da monarquia. Ao invés disso, o fundamento para a tomada de uma posição em favor da monarquia é o seguinte: se é preciso haver um Estado, definido como uma organização que exerce um monopólio territorial da decisão final obrigatória, jurisdição, e da tributação, então é ética e economicamente vantajoso escolher a monarquia em vez da democracia. Mas isso deixa uma questão em aberto. A de que o Estado é ou não necessário, e se existe uma alternativa a ambos, a monarquia e a democracia. A história, novamente, não pode nos dar uma resposta a essa pergunta. Por definição, não pode haver algo como uma experiência de contrafatos e alternativas, e tudo aquilo que se encontra na história moderna, pelo menos na medida em que se analisa o desenvolvido mundo ocidental, é a história dos estados e do estatismo. Novamente, apenas a teoria pode nos dar uma resposta, pois as proposições teóricas, como anteriormente mostrado, dizem respeito a fatos necessários e relações necessárias, e, em decorrência disso, da mesma forma como elas podem ser utilizadas para excluir certos relatos e interpretações históricos, corroborando os falsos ou impossíveis, elas podem ser utilizadas para conceber algumas outras coisas como concretamente possíveis, ainda que tais coisas nunca tenham sido vistas ou experimentadas. Então, em total contraste com a opinião ortodoxa sobre o assunto, a elementar teoria social mostra, e será explicado como, que existência de Estado algum, de acordo com a definição anteriormente realizada, pode ser econômica ou eticamente justificada. Ao invés disso, cada Estado, não importando a sua constituição, é ética e economicamente deficiente. Todo monopólio, incluindo um da decisão final, é mau do ponto de vista dos consumidores. O monopólio, aqui, é entendido em seu sentido clássico,
como a ausência de liberdade de entrada em uma determinada linha de produção. Apenas uma agência A pode produzir X. Qualquer monopolista é mau para os consumidores, visto que, protegido de novos operadores potenciais em sua linha de produção, o preço do seu produto será maior, e a sua qualidade será inferior, do que no caso contrário. Além disso, ninguém concordaria com uma regra ou disposição que permitisse a uma empresa monopolista dar decisão final, e é, o árbitro final, juiz, em cada caso de conflito interpessoal, determinar unilateralmente, sem o consentimento de todos os interessados, o preço que deve ser pago pelo seu serviço, e é, o poder de tributar é eticamente inaceitável. Na verdade, uma empresa monopolista da decisão final equipada com o poder de tributar não só produzirá menos justiça, e em menor qualidade, como também produzirá mais e mais males, e é, injustiça e agressão. Portanto, a escolha entre a monarquia e a democracia diz respeito a uma opção entre duas ordens sociais defeituosas. De fato, a história moderna fornece ampla ilustração das deficiências econômicas e éticas de todos os estados, tanto os monárquicos quanto os democráticos. Adicionalmente, a mesma teoria social demonstra positivamente a possibilidade de uma ordem social alternativa, livre dos problemas econômicos e éticos da monarquia e da democracia, assim como de qualquer outra forma de Estado. O termo que é adotado para referir-se a um sistema social livre do monopólio e da tributação é ordem natural. Outros nomes utilizados em outros locais ou por outros indivíduos para fazer referência à mesma coisa incluem anarquia ordenada, anarquismo de propriedade privada, anarcocapitalismo, autogoverno, sociedade de leis privadas e capitalismo puro. Acima e além da monarquia e da democracia, os seguintes trabalhos fazem referência à lógica de uma ordem natural, onde cada recurso escasso é propriedade privada, onde cada empresa é financiada voluntariamente por clientes pagantes ou doadores privados, e onde a entrada em cada linha de produção, incluindo a da justiça, da polícia e dos serviços de defesa, segurança, é livre. Em contraste com uma ordem natural que os erros econômicos e éticos da monarquia se esclarecem. Em contraste com uma ordem natural que os erros ainda maiores da democracia são esclarecidos. E é diante de tal contraste que a transformação histórica da monarquia para a democracia revela-se como um declínio civilizatório. E é por causa do status lógico da ordem natural como a resposta teórica para o problema fundamental da ordem social. De que forma proteger a liberdade, a propriedade e a busca da felicidade, que o que se segue também inclui amplas discussões sobre assuntos e dúvidas estratégicos, e é, sobre os requisitos para a mudança social e, em especial, para esta transformação radical, da democracia para a ordem natural. Independentemente das interpretações e conclusões não ortodoxas a que se chegou nos seguintes estudos, as teorias e os teoremas usados para tanto, definitivamente, não são nada novos ou pouco ortodoxos. Com efeito, caso se admita, como eu fiz, que existem uma teoria social e teoremas a priori, então também deve-se esperar que a maioria de tais conhecimentos é antiga e que o avanço teórico é meticulosamente lento. De fato, este parece ser o caso. Assim, mesmo que as minhas conclusões possam parecer radicais ou extremas, eu, como um teórico, sou decididamente um conservador. Eu me coloco em uma tradição intelectual que remonta pelo menos aos escolásticos espanhóis do século XX e que encontra sua expressão moderna mais nítida na chamada Escola Austríaca de Economia, a tradição da teoria social pura representada sobretudo por Karl Menger, Eugen von Bock-Trema H.M. Bauerk, Ludwig von Mises e Marianne Rothbard. No início, eu observava a Áustria dos Habsburgos e os Estados Unidos da América como os países mais de perto associados, respectivamente, com o antigo regime monárquico e a nova era democrático-republicana. Aqui, nós nos deparamos com a Áustria dos Habsburgos novamente,
descobrindo uma outra razão por que os seguintes estudos também podem ser chamados de uma visão austríaca da era americana. A escola austríaca de economia classifica-se entre as mais importantes e célebres tradições intelectuais e artísticas originárias da Áustria do período anterior à Primeira Guerra Mundial. Porém, como um dos muitos resultados da destruição do Império dos Habsburgos, a escola da terceira geração, liderada por Ludwig von Mises, foi arrancada da Áustria e do continente europeu, emigrando com Mises para a cidade de Nova York em 1940 e sendo, assim, exportada para o ZEUA. E foi no ZEUA que a teoria social austríaca adquiriu raízes mais firmes e fortes, graças, acima de tudo, aos trabalhos de um brilhante estudante americano de Mises, Murray Rothbard. Estes estudos foram escritos a partir do ponto de vista da moderna teoria social austríaca. Por todo este trabalho, em toda a sua extensão, é perceptível a influência de Ludwig von Mises, e a de Murray Rothbard é ainda mais. Os teoremas elementares da economia política e da filosofia, que são aqui utilizados com a finalidade de reconstruir a história e de propor alternativas construtivas para a democracia, recebem um tratamento mais detalhado nos principais trabalhos teóricos de Mises e de Rothbard. Muitos dos temas abordados nas seguintes páginas também foram analisados e aplicados em suas diversas obras. Além disso, os seguintes estudos compartilham com Mises e especialmente com Rothbard uma robusta e fundamental postura antiestatista e uma posição igualmente vigorosa e essencial em prol da propriedade privada e da livre iniciativa empresarial. Estes estudos, entretanto, podem reivindicar originalidade em dois aspectos. Por um lado, eles fornecem uma compreensão mais profunda de história política moderna. Em suas obras, Mises e Rothbard discorreram sobre a maioria dos principais assuntos e eventos econômicos e políticos debatidos no século XX: socialismo versus capitalismo, monopólio versus concorrência, propriedade privada versus propriedade pública, produção e comércio em relação à tributação, à regulação e à redistribuição, entre tantos outros. E ambos analisaram detalhadamente o rápido crescimento do poder estatal durante o século XX, explicando as suas deletérias consequências econômicas e morais. Todavia, conquanto eles tenham se revelado extremamente lúcidos e perspicazes nesses esforços, especialmente em comparação com os seus homólogos do empirismo/positivismo, nem Mises nem Rothbard fizeram uma tentativa sistemática de pesquisar a causa do declínio do pensamento liberal clássico e do laissez-faire capitalista, bem como a causa do concomitante surgimento das ideologias políticas anticapitalistas e do estatismo durante o século XX. Eles, certamente, não pensaram na democracia como sendo uma causa disso. De fato, embora conscientes das deficiências éticas econômicas da democracia, tanto Mises quanto Rothbard em uma leve queda por ela tendiam a ver de forma positiva a transição da monarquia para a democracia, considerando-a um progresso. Em contrapartida, explicarei o rápido crescimento do poder estatal no decorrer do século XX lamentado e pranteado por Mises e Rothbard como sendo resultado sistemático da democracia e da mentalidade democrática, e da errônea e falsa crença na eficiência ou na justiça da propriedade pública e do governo popular, da maioria. Por outro lado, baseados nessa profunda e revisionista compreensão da história moderna, os seguintes estudos chegam também a um melhor, mais claro e aguçado entendimento da alternativa construtiva para o status quo democrático, e a ordem natural. Há explicações detalhadas sobre o funcionamento da ordem natural como um sistema social sem Estado com agências de segurança livremente financiadas servindo como prestadoras concorrentes da lei e da ordem. E há também discussões sobre assuntos estratégicos. Em particular, há discussões especificamente detalhadas sobre a secessão e a privatização, as quais seriam os principais veículos e meios através dos quais a democracia seria superada, estabelecendo-se, assim, a ordem natural. Cada um dos capítulos seguintes é independente, podendo, então,
ser lidos separadamente. Embora essa temática implique alguma sobreposição entre os capítulos, eles se combinam em um todo teórico amplo e progressivo. Com tais estudos, eu gostaria de promover, em especial, a tradição austríaca da teoria social e contribuir para sua reputação não só como um bastião da verdade, mas também como um arcabouço intelectual inspirador, estimulante e refrescante. E, da mesma forma, mas de um modo mais geral, eu gostaria de promover, e contribuir para, a tradição da grande teoria social, abrangendo economia política, filosofia política e história, incluindo tanto questões normativas como questões positivas. Um termo adequado para esse tipo de esforço intelectual parece ser sociologia. Contudo, embora o termo sociologia tenha sido por vezes utilizado nesse sentido, sob a influência dominante da filosofia empirista positivista, o termo adquiriu um significado e uma reputação completamente diferentes. Segundo a doutrina empirista, questões normativas não são nada científicas, e não existe algo como uma teoria a priori, o que praticamente exclui grandes teorias sociais desde o seu início, pois elas são não científicas. Portanto, a maior parte do que se chama hoje em dia de sociologia não é apenas falsa, como também irrelevante, tola e tediosa. Em distinto contraste, estes estudos são tudo o que um positivista alega que não se pode e não se deve ser, interdisciplinares e teoricamente orientados, lidando tanto com questões positivistas, empíricas quanto com questões normativas. Espero demonstrar pelo exemplo que esta é a abordagem correta, bem como a mais interessante.